da EBD Inovadora. E se você puder nos ajudar, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, tire as suas dúvidas. Você pode também estar sugerindo aí, né, a condução desse trabalho, para junto nós construirmos aí uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso. Então, com certeza, você se inscrevendo lá, nos ajudando, você também terá conteúdos muito importantes que irão lhe auxiliar e lhe ajudar no desenvolvimento desse glorioso ministério, que é o Ministério do Ensino, ministério aonde nós fazemos parte. Nós somos pastores, coordenadores, professores da Escola Bíblica Dominical. Número 12, o assunto da lição, Tiago 3 e 4. Como controlar a língua e resistir ao diabo. Então, aí é o assunto da nossa lição. Textual. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago, capítulo 3, o versículo de número 6. A verdade prática: quem ouve conselhos se torna sábio. A nossa leitura enquanto em Tiago, capítulo de número 3, o versículo 1 ao versículo de número 18. E nós vamos aí para o primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos ter 3 subtópicos, que é o primeiro ponto. Nós vamos tratar sobre os cuidados com a língua, o cuidado que nós devemos ter. O primeiro subtópico, o duro juízo para os mestres. O segundo subtópico, a língua é como um fogo. E o terceiro, a dupla função da língua. Então esse é o ponto que nós estaremos aí então iniciando neste momento. O primeiro ponto da nossa lição, irmãos, os cuidados com a língua. E aí a gente já começa lembrando que o escritor, né, o autor da carta de Tiago, que nós já vimos lá, irmão do Senhor, servo de Deus, né, servo do Senhor Jesus, como ele se apresenta, como ele se identifica. Então só relembrando que nós vimos Tiago falando na sua carta, pastor, né? Ele traz ali 2 lições para a gente, que a primeira dela é sobre a maturidade, sobre a característica desse cristão maduro, né? Desse cristão amadurecido, né? Que conhece a Deus, que já teve a sua vida mudada, transformada. Então a primeira ele falou, né, sobre a paciência na tribulação. A primeira característica do crente maduro, paciência na tribulação. A segunda, a prática da verdade. Então, foram as 2 características que nós já vimos na lição passada, né? A paciência ao passar pela prova, pela tribulação, e a prática da verdade. E hoje nós vamos estar vendo essa terceira característica para o cristão maduro, que é justamente o controle da língua, saber controlar a língua. É isso que nós vamos estar vendo aí. Então, o primeiro item da lição, nós vamos tratar sobre o duro juízo para os mestres, que se encontra no capítulo 13, o versículo 1, que diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então Tiago, ele já chega aqui aconselhando os irmãos sobre essa busca, né, de querer ser importante, né, de querer ensinar, até mesmo sem ter um chamado para isso, sem ter o dom para isso. Porque nós compreendemos, irmãos, que a igreja ali, os irmãos que Tiago está aconselhando, nós entendemos pelo contexto aqui que estava havendo assim uma busca, né, pastor? Aquela busca de querer ser importante, aquela busca de querer ser mestre, de estar ensinando os outros, e às vezes até mesmo sem ter sido chamado. Então, Tiago, ele está falando sobre isso. Olha, não queiram vocês mesmos, né, se constituir como mestre. Por quê? Tem um maior juízo para aquele que se coloca nessa posição, porque ele está ensinando, ele está fazendo menção da palavra. Então a cobrança para esse será maior.
né, para aquele que prega, para aquele que ensina, para aquele que Deus chamou, o juízo vai ser maior, a cobrança vai ser maior. A responsabilidade, né, pastor? Aquele que mais tem responsabilidade, mais será cobrado dele. Exato, né? É como a Bíblia fala, né? Aquele que mais é dado, mais será cobrado. E às vezes a pessoa não olha nesse ponto de vista aí da responsabilidade. Parece assim que ele está encegueirado, ele quer o status, ele quer a posição. Mas Tiago, ele vem aí chamar a atenção dos irmãos: olha, cuidado, não queira você mesmo se tornar mestre, porque o juízo é maior, a cobrança, a responsabilidade é maior. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, pastor Paulo, é importante nós falarmos rapidamente sobre a atualidade das mídias hoje. As mídias sociais têm colocado muito em evidência pessoas que se auto-intitulam mestres, né, e acabam trazendo consequências desastrosas para a vida das pessoas, dando aconselhamentos errados, né, e até muitas pessoas seguem aconselhamentos errados desses falsos mestres, né, que não têm base bíblica, conselhos errados, né, se autodenominam mestres e acabam colocando muitas pessoas em perigo. Não foram chamadas por Deus. Então aqui, irmão, o apóstolo ele faz um alerta, né, que serve tanto para aqueles que são mestres, que são chamados, que também terão que prestar conta, quanto aqueles que não são chamados. E aí a gente até estende, pastor, para toda a igreja, né, para todos os alunos da escola dominical, todos os pastores, os professores, para todos nós, para o cristão de uma forma geral, né? Então serve aqui esse alerta para nós. Olha, a quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso, o juízo é maior sobre aquele que ensina. Então, devemos medir as palavras para que ela não se volte contra nós. Olha aqui um conselho importante, né? Precisamos ter prudência. Ver o que nós vamos falar. Tem gente falando em nome de Deus aquilo que Deus não mandou que ele falasse, né? Se intitulando mestre, se intitulando profeta, enfim, precisamos ter muito cuidado com isso. Olha, aquele que ensina e faz exemplo daquilo que ensina, não tropeça nas suas palavras. E para o apóstolo Tiago, é um varão perfeito. Então, Tiago está falando aqui, né, que quando a pessoa é chamada por Deus e ensina, e ela pratica aquilo que ensina, né, ela vive aquilo que ensina, ele considera como uma pessoa perfeita, não sem pecado, né, mas uma pessoa coerente, uma pessoa que vive o que prega, que aquilo que ele cobra, ele faz também. Então, segundo a visão de Tiago, é uma pessoa perfeita. Agora entenda, irmãos, não é sem pecado. Essa perfeição aí é justamente o exemplo, a coerência daquele que prega. Ele prega santidade e leva uma vida de santidade. Ele prega fidelidade e leva uma vida de fidelidade. Isso. Segundo item da nossa lição, desse ponto, né, que é o cuidado que nós temos que ter com a língua língua é como fogo, versículo 6 do capítulo 3, que diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então, olha aí, a gente precisa ter esse cuidado, porque a língua é comparada aqui, uma comparação como o fogo, né? Que uma fagulha ali pode incendiar, né, uma floresta inteira. Então, nós precisamos ter esse cuidado aí com a língua, e ter isso. Olha, a língua é perigosa, a língua é como fogo, né? Pode se queimar, pode trazer prejuízo. Olha, de fato, as palavras podem trazer vida e também pode trazer morte. Assim como a palavra, né, proferida, né, a língua utilizada pode tanto trazer vida para a pessoa, quanto trazer a morte, morte espiritual, pode trazer tristeza. Então precisamos ter muito cuidado. E isso é muito sério, né? O comentarista da lição até compara a língua aqui como flecha, como espada, como dardos inflamados que ferem e pode matar. Então, da mesma forma que com a língua nós podemos abençoar, nós podemos também matar uma pessoa, e precisamos ter muito cuidado. O exemplo disso é o profeta Elias, né, que era um homem de Deus, destemido, corajoso, enfrentou 850 profetas, não é? E aí, ali naquele desafio, ele com toda aquela coragem, mas quando ele recebe uma palavra
negativa, né? Uma palavra venenosa, uma palavra de morte de uma certa mulher, o que ele faz? Ele fica com medo, se esconde, foge, se esconde numa caverna e pede até para morrer. Para você ver, né, o poder de uma palavra negativa, uma palavra maldosa, pode destruir a vida das pessoas. E quantas pessoas, pastor, não tiveram suas vidas destruídas com uma palavra, não é? Que entristeceu, matou a pessoa. Isso é muito sério, né, pastor? Porque, veja, uma palavra dita no momento apropriado pode mudar uma vida, tanto para o bem como para o mal. E aí isso é um exemplo para nós hoje, quando nós falamos com nossos filhos, quando nós falamos com o nosso cônjuge, quando nós falamos com o nosso irmão. Uma palavra pode mudar tudo, irmão. Uma palavra no nossos alunos da IBD, para os nossos irmãos da Escola Bíblica Dominical, para o nosso dia, em todas as áreas da nossa vida, irmão. A palavra da nossa boca, ela tem um poder incrível, falada no momento certo. E esse aqui é o momento da gente reavivar isso na nossa vida. Saber dar a palavra certa no momento certo. Isso pode abençoar vidas, isso pode abrir portas, isso pode fortalecer, isso pode salvar, irmão, a pessoa. Como é importante isso aqui que Tiago coloca para nós, principalmente nós cristãos, saber proferir a palavra certa naquele momento certo. E quantas das vezes nós fazemos errado, né, pastor? Às vezes nós abrimos nossa boca, às vezes para maldizer, para amaldiçoar, para colocar tropeço, quando nós temos uma ferramenta que pode abençoar, que pode abrir portas, que pode dar um futuro até melhor para os nossos filhos, para os nossos irmãos. É uma coisa muito poderosa, isso que Tiago está falando. Exato. E aí o comentarista coloca aqui também a questão da calúnia, né, que também, olha, está sendo usado a língua, e precisa ter cuidado. E aí o comentarista coloca que a calúnia pode destruir um casamento, destruir amizades. Muitas amizades foram destruídas através de palavras. Então, olha só o que ele coloca aqui, né? Ele coloca aqui, olha, que essa calúnia pode destruir casamento, amizade, ministérios. Quantos ministérios já foram destruídos por uma palavra, né, mal colocada, mal empregada, e está amaldiçoando mesmo, né? Então, o desastre é total. A difamação leva as pessoas à depressão, inclusive ao suicídio. Então nós precisamos lembrar que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, cessará a contenda. Então o que nós precisamos extrair aqui, irmãos, é que nós precisamos virar essa chave. Não podemos jamais usar as nossas palavras para maldizer, para caluniar, para tentar destruir. Eu já vi pessoas dizer, olha, a minha língua é afiada, né? Eu destruo mesmo a pessoa, eu humilho mesmo, irmão. Olha, vem juízo sobre você, vem juízo sobre nós, se nós agirmos dessa maneira. Então o que nós devemos fazer? Tirar a lenha, né? Não usar, não colocar mais fogo lá para incendiar, não, tirar a lenha, porque se tirar a lenha o fogo vai se apagar, e se nós cessarmos, não é? O que vai acontecer? A contenda vai terminar. Então não podemos usar a nossa língua negativamente. E aí o comentarista coloca aqui, né, dizendo que Deus nos livre dos caluniadores, dos difamadores, dos maldizentes, pois a língua possui veneno mortal. Só que aí, pastor, eu quero até ampliar mais isso. Não somente que Deus nos livre, né, dos caluniadores, dos maldizentes, mas que nós não sejamos os caluniadores. Exatamente, nós sejamos um filtro, porque muitas das vezes a gente, sem pensar, a gente pega uma palavra e acaba potencializando essa palavra para o mal, quando nós temos que ter um filtro justamente dessa questão. Você recebe uma palavra ruim, você, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vira essa chave e transforma ela em algo de bênção para a vida de outra pessoa. Isso é muito importante nos relacionamentos interpessoais, em todas as fases da nossa vida, em todas as áreas. É muito importante isso, pastor. Então, meus irmãos, que Deus nos livre dos caluniadores, mas que também Deus
nos livre de nós sermos os caluniadores. Porque, pastor, é interessante, às vezes, nós sempre olhamos o outro como fruto podre da cesta, mas dificilmente a gente olha e diz, não, eu sou o fruto podre da cesta, né? É muito fácil dizer, não, o pastor Aldo é o fruto podre lá da cesta. É fácil, né? É fácil. Agora, eu falar, não, eu sou o fruto podre dessa cesta, eu não lembro de já ter ouvido alguém falar sobre isso. Então, a gente finaliza aqui esse segundo item dizendo isso. Deus nos livre dos caluniadores, mas Deus nos livre também de sermos os caluniadores. Aqueles que vão inflamar, que vão tocar fogo, né? Que vão meter um incêndio, né? Para o negócio se agravar mais, que nós sejamos o filtro. Chegou até nós, daqui não passa, né? E nós tenhamos esse domínio sobre a língua, esse controle. E aí o terceiro item, a dupla função da língua. Versículo 10 do capítulo 3, olha só. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, no versículo 10 aqui, não é, do capítulo 3, a gente vê aí essa dupla função da língua. Olha, a boca que maldiz, por que não bendiz? Então, se a língua tem essa dupla função de proferir bênção, de proferir maldição, por que você, cristão, ou eu, cristão, servo de Deus, vou escolher maldizer? Não é? Se a língua tem essa função tanto de abençoar quanto de amaldiçoar, por que eu vou escolher usar esse instrumento para amaldiçoar? Fonte ou para de maldição, maldizer? né, pastor? Por que não ser fonte de bênção? Né? Exato. O nosso comentarista, pastor, fala sobre a questão do faraó, que era uma pessoa ímpia, na época em que Jacó retornou. Jacó podia muito bem amaldiçoar faraó, porque ele era um homem ímpio, não era temente ao Deus dos hebreus, mas o que foi que Jacó falou? Usou a boca como fonte de bênçãos. Para abençoar. Mas ele não presta, ele é uma pessoa que não dá certo, é uma pessoa ímpia, mas meu irmão, o mais importante é você. O que vai sair de você tem que ser bênção, irmão. Não pode ser maldição, tem que ser bênção. Então, meus irmãos, veja bem, não importa se a pessoa, né, segundo a nossa visão, não merece ou não é digna, não somos nós que temos que fazer esse julgamento. O que importa, o que interessa é que a Bíblia, palavra de Deus, né, nós estudamos a Bíblia Sagrada, está aqui. O que ela está nos orientando é o quê? Usar o nosso instrumento como obra de justiça. É usar o nosso instrumento, né, e especificamente falando da função da língua, usar para o bem e não para o mal. Porque às vezes nós só queremos usar para o mal. A gente amaldiçoa o filho. Tem a bênção de Deus, né? Como Deus falou para Abraão, olha, eu abençoarei os que te abençoares, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoares, Gênesis capítulo 12, verso 3. Então, a bênção está sobre nós, e por que não usar disso para abençoar as pessoas? Às vezes a mãe, né, amaldiçoa o filho, esse moleque, esse desgraçado, não vai dar para o que presta, e começa ali a proferir só palavras de maldição, que não combina com a vida cristã, com o crente maduro, porque a gente está vendo aqui, Tiago, justamente isso, uma característica de um crente, de um cristão maduro, que sabe controlar a língua, e quando nós sabemos controlar a língua, nós estamos controlando todo o corpo, que é que o Tiago fala no contexto, é que Tiago ele traz esse ensinamento, olha, o freio do cavalo é pequeno, mas controla todo o animal. Sim, sim, como o leme do navio, né? Exato. Também um navio gigante, mas ele é controlado por um pequeno leme, né? E assim mesmo a gente precisa entender que é o corpo, né? Quando a língua é controlada, todo o corpo tem luz, todo o corpo também é controlado. E é nesse sentido que Tiago diz, olha, esse varão é perfeito. Como é maravilhoso, né, pastor? Essa lição que Tiago nos passa, porque nós temos visto exemplo, testemunhos de pessoas que no passado eles receberam palavras de maldição, até mesmo de seus pais, disseram, olha, eu estou nessa situação porque uma vez a minha mãe falou isso, que eu seria isso,
ou meu pai proferiu essa palavra e aquilo entrou no meu coração e aquilo destruiu a minha vida e é por isso que eu estou assim. Então, isso é muito importante, essa palavra que Tiago deixa para a gente, porque a nossa boca ela pode ser fonte de bênção, mas ela pode ser fonte de maldição. Então, a gente precisa realmente receber essa palavra como orientação na nossa vida para nós sermos fonte de bênção. Glória a Deus, meus irmãos, que nós possamos nos apegar a isso, né, e ser bênção para as pessoas. Muitas esposas estão com o coração ferido, né, por palavras duras, por palavras impensadas, por palavras brutas que o marido proferiu. Quantos filhos estão feridos? Mas ainda há tempo de nós resgatarmos a família, de nós virarmos a chave, como já foi falado aqui, de nós mudarmos, né, de atitude e passarmos a controlar a língua e, em vez de proferir palavras de maldição, passarmos a proferir palavras de bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto, nós vamos falar sobre a sabedoria que vem do alto, né? Já falamos aí um pouco da língua, vamos falar da sabedoria que vem do alto. O primeiro item é a verdadeira sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo de número 13, que diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão a sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, a verdadeira sabedoria vem lá do alto e é evidenciada através do testemunho, chamado aqui de condigno proceder. Ou seja, de acordo com o mérito proporcional ao serviço cristão realizado, vivendo honradamente com humildade. Aquele que tem a sabedoria do alto prova isso através das boas ações praticadas. Aí aqui, irmãos, Tiago ele entra, né, nessa questão aí profundamente, mas de uma forma da prática da vida cristã, né? Se nós temos sabedoria, se nós temos entendimento, se nós somos sábios e somos detentores dessa verdadeira sabedoria, olha, ela precisa ser evidenciada. Não basta somente eu dizer que sou prudente, que eu sou sábio, não, tem que ter frutos, tem que ser evidenciada. E como é que nós vamos evidenciar isso? Com humildade, né? Porque o sábio, ele precisa demonstrar humildade, não soberba, porque às vezes a pessoa até tem um certo conhecimento, é detentor de uma certa cultura, mas é uma pessoa orgulhosa, né? Que se impõe, que faz acepção de pessoas, que se julga melhor do que o outro. Então isso não é sinal de uma verdadeira sabedoria. O sinal da verdadeira sabedoria é proporcional ao serviço cristão realizado, ou seja, aquilo que a pessoa está disposta a servir. Muitas pessoas são profissionais, não é, pastor? Tem um certo conhecimento, mas ele não usa aquilo também para somar na obra, somar no reino de Deus. Não tem humildade. Então nós precisamos ter humildade, porque a verdadeira sabedoria, que é do alto, ela está demonstrada nas boas ações, né? Nas boas palavras, nas boas atitudes com humildade. É dessa forma que a gente detecta, que a gente vê, né, a pessoa que é um sábio, que tem sabedoria do alto. A humildade é uma dessas marcas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tiago alerta que alguns se acham sábios, porém têm os corações cheios de inveja, cheios de amargura e de sentimento faccioso. A inveja mata, a amargura oprime e faz adoecer a alma. O sentimento faccioso divide amigos, família, ministério, mas quem tem sabedoria que vem lá do alto, transmite vida, traz libertação aos oprimidos e é pacificador. Então, olha só, né, o alerta que Tiago faz. Como é que eu posso me achar sábio, detentor dessa sabedoria que vem do alto, se o meu coração está cheio de inveja, cheio de amargura, né? Se eu não uso essa sabedoria para gerar vida, para ajudar as pessoas, para fortalecer, né, para libertar as pessoas, então não posso jamais ser detentor dessa sabedoria do alto se eu tenho esse sentimento no coração de divisão, de facção,
não condiz com o cristão. Então a gente precisa entender que essa sabedoria do alto, né, e a gente pode já analisar a nossa vida, que essa sabedoria do alto ela tem que transmitir vida, transmitir libertação, né, às pessoas que estão aí precisando. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente vai para o segundo item desse tópico aqui, que é a sabedoria que vem do alto. A gente vai ver aqui a sabedoria terrena. Tiago 3:15, que diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então aí, olha, a gente já viu, não é, as características aí da sabedoria que vem do alto, né, que é para libertar as pessoas, para ajudar as pessoas, para transmitir vida, isso com humildade, com boas ações. Mas aí a gente vai aqui para sabedoria terrena. Aí olha as características, né? 3 características também aqui. A sabedoria que não vem do alto, que não é a verdadeira sabedoria, ela é terrena, ou seja, não vem de cima, não vem do alto, não vem do céu, não vem de Deus, não vem da Bíblia, ela vem exclusivamente da carne e dos sentimentos humanos. Se a nossa sabedoria, ela é exclusivamente desse sentimento humano, que nós já vimos, inveja, sentimento faccioso, né, angústia, amargura, soberba, então olha, ela não é do alto, ela é terrena. Segundo, ela é animal, não é espiritual, não pode ser espiritual. Um sentimento desse, um coração cheio de inveja, um coração cheio de orgulho, não é espiritual, é animal. Olha, não é guiada pelo Espírito Santo, pode até alegrar a alma, pode até ter uma aparência, mas não edifica o espírito, não edifica o homem interior. Pode até ser bonita, né? Porque às vezes tem, né, essa construção humana, essa construção intelectual, mas fica somente nisso. Ela é fria, é animal, não é espiritual, não traz benefício e não traz edificação, porque não é do alto, é terrena. Isso é importante, pastor, destacar os pontos aqui, terrena, porque tem esse conhecimento que só pensa neste mundo, né? Muitas pessoas são inteligentes, é importante dizer, mas a inteligência deles só está voltada a esse mundo, a ganância, ao ganhar, ao lucro. Aí sempre tem aquela frase assim, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Né? Quer dizer, é um pensamento que só pensa na matéria, no material, naquilo que se pode dar lucro, naquilo. E muitas pessoas, irmãos, hoje nos nossos dias pensam assim, uma inteligência terrena, quer dizer, não é espiritual, não vem do alto, não edifica, porque a Bíblia mesmo diz que nós não podemos pensar só nessa terra, né? Aí essa sabedoria que só quer lucro, só visa estratégias para o lucro, para pisar, para subir, isso aí causa muitas angústias no ser humano. Hoje, nos nossos dias atuais, nós vemos isso, né? A doença do século, que é a opressão, a depressão, é muitas vezes causada disso, de você querer sempre o lucro, sempre ganhar alguma coisa, e a sabedoria divina não é assim. Só pensa em benefício próprio. Aí vem o animal, né? É bom pontuar, só pensa em si, o eu, né? O eu, isso é o animal, o instinto, quer dizer, o instinto animal, do animal que não pensa. Ora, nós somos seres pensantes, né? Mas o animal não, o que ele quer? Ele quer vantagem, ele quer lucro, ele quer se sobrepor. Então isso é uma sabedoria animal, que não condiz conosco que conhecemos a palavra de Deus. Ainda tem mais um ponto, né, pastor? Nessa sabedoria aí, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Demoníaca, isso. Que Tiago fala. E também, né, Paulo fala a Timóteo sobre isso, né, que sobre doutrinas de demônios, né, que nos últimos dias ia acontecer, e é o que nós vemos. Então, olha só, a questão aqui demoníaca, né, dessa sabedoria terrena. O apóstolo Paulo alertou que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, olha só, né, o perigo que nós corremos quando a sabedoria não é do alto, não é? Então nós precisamos ter muito cuidado. Onde há inveja e sentimento faccioso, tem confusão
e toda espécie de coisa ruim. Deus não opera em lugares nem em corações dominados por esses sentimentos ruins. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então, a sabedoria do alto proporciona a libertação, essa liberdade, a edificação, a construção, a unidade, mas a sabedoria terrena, por ser humana, limitada, egoísta, pensar só em si, demoníaca, animal, e aí só traz prejuízo, né, pastor? Então a gente precisa ter muito cuidado e buscar essa sabedoria do alto que Deus dá, conforme Tiago diz, né, dá liberalmente para todos aqueles que buscam, para todos aqueles que querem. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, terceiro item desse ponto é a sabedoria que vem do alto, né? E aí é o último tópico desse segundo ponto da nossa lição, que diz assim, o versículo 17, o capítulo de número 3, diz assim, olha: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Olha só, devemos buscar a sabedoria que vem lá do alto. Ela é pura, ela é pacífica, indulgente, tratável, acessível, plena de misericórdia. É o que nós vemos, né, na vida da pessoa que tem essa sabedoria do alto. Olha, plena de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então é isso que nós devemos buscar, essa sabedoria do alto, que vai trazer restauração, libertação, que vai trazer edificação para aquele que possui, né, essa sabedoria, e para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja, famílias sendo edificadas, né, como o pastor Aldo já colocou, através de uma palavra bem colocada na hora certa, né, um conselho, uma orientação. Às vezes a pessoa está desorientada, às vezes quer até abandonar a família, né? Aí alguém que tem a sabedoria do alto, né, que ela entra aqui com a pureza, com a acessibilidade, com bons frutos, com a imparcialidade, com amor, né, de forma pacífica, e aí aquela família já é restaurada, aquele casamento é restaurado, e a gente vê aí os bons frutos. É essa sabedoria que nós devemos buscar. Quem possui a sabedoria lá do alto, produz fruto de justiça, semeia e exercita a paz. Peça a Deus essa sabedoria que vem do alto. Então aqui é importante o professor chamar a atenção do aluno aqui, para que nós possamos, se ainda não buscamos, se ainda não temos, nós possamos buscar, ser despertados a buscar essa sabedoria do alto. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor, algum comentário? Aqui nessa, sabe, pastor, de todas as palavras são maravilhosas, mas essa palavra aqui eu quero destacar, pacífica, né? A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, diferente da sabedoria terrena. Sabedoria terrena, ela quer sempre se impor, ela quer sempre estar acima, ela quer sempre ganhar. Mas aqui a sabedoria que vem do alto, ela vem para pacificar, ela vem para harmonizar. E é claro que na nossa vida, tanto a vida cristã como secular, nós vamos encontrar conflitos. Nós vamos estar em momentos conflitivos, isso não tenha dúvida. E até mesmo na carreira cristã. Mas aqui a sabedoria que vem do alto, através do Espírito Santo de Deus, ela vem para pacificar, para harmonizar, para trazer o equilíbrio, né? Não vem para ganhar, ela não vem para se sobrepor a ninguém. Essa sabedoria nós devemos pedir a Deus. Só quem é guiado pelo Espírito Santo pode ter essa sabedoria de saber administrar os conflitos para harmonizar, não para se sobrepor ou para ganhar algo mais. Porque quando nós temos uma vida equilibrada, nós ganhamos paz, ganhamos comunhão, ganhamos amigos, né? Ganhamos bênçãos na nossa vida. Isso é maravilhoso. Se eu fosse destacar nesse ponto, essa palavra, muito importante. Pastor, é assim, quando nós aceitamos Jesus, porque assim, a gente vê que é um desafio, né? A pessoa ter prudência, ter sabedoria,
saber controlar a língua, né? É um desafio muito grande, a pessoa pode até achar assim que é algo impossível, né? Difícil ou impossível. Só que quando nós aceitamos Jesus, nós éramos uma velha criatura, né? Aceitamos Jesus, somos uma nova pessoa. E aí Jesus passa a habitar no coração do crente, no nosso coração, quando a gente se entrega para Ele. E aí o que acontece? Jesus passa a dominar o nosso coração, né? Sim ou não? Sim, né? Ou pelo menos tem que ser, deve. E aí, Jesus controlando o nosso coração, e a Bíblia diz que é do coração que procede, né? A vida, a morte, é do coração que a língua fala, aquilo que o coração está cheio. Então, olha só como é interessante, quando Jesus controla o nosso coração, passa a habitar na nossa vida, é claro, Ele também vai controlar a língua, não é? E aí, controlando a língua, nós vamos ter essa sabedoria, né? A gente buscando essa sabedoria, nós vamos ter essa condição, através do controle do Senhor Jesus, do Espírito Santo, ter o coração controlado e a língua controlada, e a gente saber falar no momento certo, ter uma palavra correta, ser pacificador, ser orientador, conselheiro, e aí só vai ser bênção, não só para a gente, mas também para as pessoas à nossa volta. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente não tem sabedoria, o que a gente vai fazer? Vai destruir não só a nossa vida, mas também destruir a vida das pessoas que estão à nossa volta, que é o que acontece. A gente perde a amizade, a gente perde o amor das pessoas, as considerações, né? Por não termos sabedoria, não sabermos nos portar e falar coisas erradas no momento errado. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. Sim, né? Pastor Paulo, isso me remete rapidamente a um termo jurídico que o pessoal fala da teoria da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, automaticamente os seus frutos estarão envenenados, né? E aí é interessante isso. Se você busca apenas sabedoria terrena, buscando lucro, visando se sobrepor a qualquer preço, é claro que os seus frutos vão mostrar coisas ruins, vão mostrar coisas erradas. Ao contrário disso, quando você busca a Deus, quando você tem Jesus no coração, não que sejamos perfeitamente perfeitos 100%, mas quando você busca isso em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus na tua vida, isso vai produzir bons frutos, né? O bom trato, os bons frutos. Exato. Pastor, terceiro ponto aí pode... É a terceira parte da nossa lição, né? Lembrando que nós estamos na lição 12, né? A penúltima lição, a lição de número 12, nós estamos aprendendo Tiago, capítulo 13, capítulo 4, como controlar a língua e resistir ao diabo. Vamos lá, a terceira parte da lição, né? Resistindo ao diabo. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 17. Primeiro subtópico, a origem das disputas, tá? Capítulo 4, verso 1, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Isso é uma pergunta de Tiago para eles, né? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, né? O próprio Tiago fala, né? As problemáticas que vocês estão tendo, as guerras que vocês estão tendo, né? O que está acontecendo, os conflitos entre vocês, de onde estão vindo? Simplesmente estão vindo dos prazeres, estão vindo das coisas erradas que vocês estão fazendo da carne, né? Porque, olha, queridos, há um inimigo do ser humano, que é a sua carne. A Bíblia mesmo diz que a carne, ela luta contra o espírito, né? Quer dizer, é o contrário. Por quê? Porque a carne, irmão, ela quer sentir. A carne, ela foi feita para sentir, ela para desejar. E isso é uma luta constante. E nós vemos que a tendência da carne é só pender para o lado errado, né? E aí nós temos que ter controle sobre isso. E as contendas aqui que Tiago fala, por que estão acontecendo essas contendas, esses conflitos? Por conta que vocês estão sendo dominados, estão deixando-se dominar pelos desejos da carne, pelas vontades da carne. E qual é a vontade da carne? É sempre essa, é se dar bem em cima de alguém, é pisar em alguém, é vencer, é se sobrepor a qualquer custo, e isso não condiz com o Espírito Santo de Deus, né? Quais são os prazeres que militam ou guerreiam em nós, causando contendas? Olha lá, A, cobiça e inveja, né? B,
maus desejos. E C, amizade com o mundo. Olha, queridos, primeiro, cobiça e inveja. A Bíblia recomenda não cobiçar coisas altas demais. Tiago não está dizendo aqui para você não desejar coisas boas. Não, pelo contrário. Tem muitas pessoas, pastor, e o mundo está cheio disso, que eles querem coisas altíssimas demais para eles. E muitas das vezes essas coisas vão prejudicar a própria vida dele, vão prejudicar a trajetória dele na vida, a família vai ser prejudicada, mas ele só pensa em alcançar isso porque ele colocou aquilo no coração dele, porque vai satisfazer a carne, o prazer, o desejo, e isso acaba trazendo traumas, trazendo tragédias, né, trazendo destruição para a família, para a sociedade. É isso aqui que Tiago está falando. Porque vocês desejam coisas demasiadamente altas que não é preciso para você. Então nós temos que ter a sabedoria do alto para saber o que é para nós e o que não é, o que vai fazer bem e o que não vai fazer bem. 2, né? Os maus desejos, é justamente isso, vem complementar. Você só pensa no que é mal, só pensa em fazer o que é mal, só coloca o coração a pensar naquilo que é mal. Maus pensamentos, pastor. E olha, irmãos, é importante dizer aqui, que tem uma frase, né, pastor, aí no mundo que diz assim, mente desocupada é oficina de Satanás. Então, se você tem que pensar em algo, não deixe sua mente desocupada. Busque pensar coisas boas, busque pensar coisas honrosas, coisas que vão fazer bem para você, para sua família, coisas que vão te abençoar. Coloque seus pensamentos nessas coisas, não desejar coisas ruins. E para finalizar, né, a amizade com o mundo. Né? Deus é santo e não admite misturas. A luz não tem comunhão com as trevas. Jesus mesmo disse, como vocês vão servir dois senhores? Isso foi Jesus, o mestre. O nosso mestre falou, como vocês vão seguir a dois senhores? Ou vocês vão desprezar um e se apegar a outro, né? Ou vão entristecer a um e ficar com o outro. Não dá para servir dois senhores. Olha, irmão, é muito sério isso na nossa vida. Ou nós nos entregamos de fato a Cristo Jesus, entregamos toda a nossa vida a Ele, ou então a gente não faz parte da família de Cristo. Porque não dá para conciliar as duas coisas. Não dá para estar no mundo, comprometido com o mundo, ou desejando o mundo, ou festejando com o mundo, e querer as bênçãos de Deus, e querer fazer parte da família de Deus. Não dá, não tem como, irmãos. Isso não é compatível. Né? Ou você realmente abandona o mundo e segue uma trajetória com Cristo, abraçando a fé em Cristo, ou você desiste da fé e se entrega ao mundo, porque realmente não vai agradar a dois senhores. É isso aqui que Paulo fala. Então, se nós desejamos estar em Deus, temos que fazer essa trajetória, decidir em abraçar realmente a trajetória. Pastor, e outro detalhe é que a própria pessoa não aproveita nenhum nem o outro. Além de não agradar, né, a Deus, né, não serve a Deus e nem ao mundo, aí fica nessa situação, ele também não aproveita nenhum nem outro. Acaba perdendo as bênçãos de Deus. Exato. Né, e não aproveitando lá fora. Né, acaba atrapalhando as duas caminhadas. Né? Então nós devemos pensar nisso. É um dilema. Né? E tem muita gente assim, né, irmão? Aí diz assim, não, em cima do muro. Mas o muro faz parte do mundo. Né? Se você está em cima do muro, saiba que você está no mundo. Né? Porque na casa do Senhor e na vida cristã não existe em cima do muro. Né? Vamos lá até o segundo tópico para a gente encerrar. Só esse, mais outro a gente encerra. Eu não sei nem quantos minutos nós já temos aí, né, pastor? Já está um tempinho, né? Vamos já encerrar para a gente terminar aqui a nossa sessão. Tópico 2. Como colocar o diabo para correr? Olha, irmãos, isso aqui... Essa é boa. Essa é boa. Isso essa aqui é tremenda, essa revelação. Não perca, né? Não perca isso daqui, porque esse ponto aqui... Tá... Esse ponto aqui, se você perdeu tudo, não perca isso aqui. Pastor, se a pessoa está sendo afrontada pelo diabo, né? Está passando por um momento ali difícil, olha, esse ponto aí você não pode perder, porque você vai aprender a fazer o diabo correr. Exatamente. Olha, Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. 2 pontos aqui, 2 pontos que são complementares.
Eles não são pontos isolados, né? Eu vou resistir ao diabo porque ele vai fugir de mim. Opa, mas você está se sujeitando a Deus? Então uma coisa não exclui outra. Aqui é cumulativo, né? Não, eu conheço a Deus. Muita gente diz assim, não, eu conheço a Deus, sei que é Jesus, mas não segue o propósito de Deus, não entregou sua vida a Deus. Não vá, meu querido, brincar com o diabo, porque você vai pegar peia. Você vai cair, você vai ser maltratado. Então, 2 pontos importantíssimos aqui. Como o pessoal sempre falou, né? Não vai cutucar onça com vara curta, né? Não vai cutucar onça com vara curta, porque aqui você, primeiro, olha o que Tiago diz. Primeiro, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, olha, meu querido, primeira coisa, primeiro passo para que você vença as tentações, para que você ponha o diabo para correr na sua vida, porque realmente ele vem, o inimigo das nossas almas, ele vem nos afrontar, principalmente quando você está na caminhada, quando você, e eu digo até mais, quando a gente, geralmente, ou na maioria das vezes, quando a gente se entrega totalmente a Jesus, quando a gente vem lá fora do mundo, que a gente se entrega a Cristo Jesus, aí o diabo mesmo, a primeira coisa que ele vai fazer é querer jogar laço para você cair, é afrontar você. E aí o primeiro ponto, o primeiro passo, se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus aqui? É entregar a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Não brinque com isso, meu irmão. Fortaleça a sua fé, fortaleça a fé dos seus alunos da escola dominical, dê exemplos importantes. Isso aqui é muito importante na nossa caminhada. Entregar totalmente a Deus. Tem o salmo que diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? O que é entregar? Entregar é você deixar na mão dele. Dizer, Senhor, está aqui a minha vida, está nas tuas mãos, os meus desejos, os meus planos, os meus desejos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque, olha, irmão, essa carne sempre quer o melhor. A gente, não, eu quero aqui, eu quero me dar bem. Mas quando nós deixamos a nossa vida totalmente na mão de Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. A sua vida é abençoada, a sua família é abençoada, tudo de você é conduzido da melhor forma possível. Primeiro ponto. E o segundo, né? Resistir ao diabo. Resistir é lutar contra. Resistir é opor-se ao diabo. Resistir é não ceder, é não aceitar as suas sugestões, né? O rei Davi venceu muitas batalhas no lugar forte, no deserto, mas no palácio, no conforto, ele errou, ele não resistiu, ele caiu. Aqui, irmãos, há um alerta para nós que somos cristãos, para você que está pelejando nessa caminhada, não que nós sejamos perfeitos 100%, mas há momentos que o diabo ele vai pegar na tua vida no momento que você estiver mais confortável. Olha esse segredo aqui, nós precisamos atentar para isso. Enquanto Davi ia para a guerra, para as batalhas, resistia, lutava contra os inimigos, ele ganhava. Por quê? Porque ele estava atento, porque ele estava forte, porque ele estava resistente. Mas quando ele se encontrou num conforto, muito bem, né? Aí o diabo foi, lançou laço e ele caiu. Por quê? Porque não resistiu, não estava atento. Então, olha, irmãos, entregar a vida a Deus é o primeiro passo, é importante, tem que ser. Mas você tem que estar atento, tem que resistir às investidas. Não é só dizer, agora eu sou de Cristo, né? Eu já aceitei Jesus, entreguei minha vida a Ele, e agora se aparecer alguma coisa aí, não tem, eu posso fazer, porque Deus vai sempre me perdoar. Cuidado, queridos, porque isso pode ser laço para a destruição de vidas, pode ser laço para a destruição de famílias. Então, entregar a vida a Deus, mas resistir. Resistir às tentações, resistir aos laços, estar atento nos momentos de fragilidade, nos momentos de conflito. Eis os 2 passos imprescindíveis que o nosso irmão Tiago nos dá nessa lição. Para fechar, né, pastor? Para fechar, tópico 3. Se Deus quiser, esse aqui, pastor, eu preciso que a gente comente isso aqui, é muito bom, né? Porque tem gente que diz assim, já até ouvi pessoas dizer assim, não, você não pode dizer se Deus quiser, Deus quer, você tem que dizer que você vai fazer, que você vai acontecer, que amanhã você vai estar lá, que amanhã... E olha o que Tiago diz, isso aqui é exemplo para a nossa vida, né? Tiago capítulo 4, verso 13, atendei agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros, mas aí Tiago diz assim, vocês
Não podem falar assim. Né? Vamos ler lá o capítulo, que é importante. Eu vou ler para vocês rapidamente o que Tiago diz aqui. O restante do verso, porque é imprescindível que vocês escutem de Tiago mesmo, né? É o 13 e o 14, pastor Paulo, não é isso? 13, olha. Olha o 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Olha o que Tiago fala. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, olha o que Tiago fala. Devíamos dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É a humildade de dizer, o amanhã não me pertence, o amanhã pertence a Deus. A submissão também, né, pastor? Pegou aí, é a submissão, o pastor Paulo está falando, a submissão a Deus, a humildade e a submissão, dizer, Senhor, minha vida está em tuas mãos, a minha vida é tua, amanhã, se tu quiseres, eu sempre gosto, quando eu saio do trabalho, eu falo com meus colegas, eu digo assim, olha pessoal, até amanhã, se Deus assim nos permitir, né? O pastor Paulo foi trocar o microfone, que acabou ali a bateria, até amanhã, se Deus assim nos permitir, e alguns colegas meus no trabalho meio que ignoram, né? Mas isso, irmãos, é uma realidade. Nossas vidas está na mão de Deus. E muitas pessoas são muito orgulhosas e arropantes, presunçosas em dizer, não, amanhã eu vou, eu faço e aconteço. E quantas das vezes isso não acontece? Por quê? Porque tudo na permissão de Deus, pastor Paulo. Não cai uma folha da árvore sem que seja a permissão de Deus. E às vezes, pastor, a gente entra nessa, né, achando que a gente pode fazer alguma coisa, confiando na nossa capacidade e nos nossos recursos, e aí a gente fica no eu, e aí quando chega o momento ali decisivo da nossa vida, aí a gente vai entender que nós somos nada mesmo, a gente começa, né, meu Deus, tem misericórdia. Eu vou fazer e vou acontecer, mas quem dá a última palavra é Deus, né? Exato. Então é um sinal de humildade e submissão a Deus, né? E é muito importante isso para o cristão. E já se tornou até um jargão, né? Que a gente fala isso com muita naturalidade, né? Eu vou, se Deus quiser. Não vai dar certo, se Deus quiser. Então a gente já tem realmente isso. Isso é importante, né, pastor? Mostra a humildade, mostra que você está nas mãos de Deus, né? Mostra que você é um servo de Deus e que confia e que depende de Deus. Tiago não está dizendo aqui para a gente não fazer planos. Não é isso. Nós temos planos, sim, e é importante você planejar, é importante você ter estratégias na sua vida, né? Mas apresente a Deus os seus planos, coloque na mão de Deus e diga, Senhor, se for da tua vontade e se for melhor para mim, abençoa, né? Para que se realize. Esse aqui que é importante. Diz assim, devemos buscar a sabedoria que vem lá do alto, resistir ao diabo e se submeter a Deus em nossos projetos, dizendo, se Deus quiser. Né? Que bênção, um resumo maravilhoso, né? É verdade. Estamos chegando ao final aí, meus irmãos, dessa lição abençoada, essa lição maravilhosa, muito prática, né, pastor? Fácil de compreender, mas não muito fácil de praticar, mas é um desafio, né? Verdade. É interessante, pastor Paulo, que nós saímos de Hebreus, e Hebreus falava muito sobre o simbolismo, né? Falava muito de sombras, de tipos e antítipos, né? Desvendando os mistérios do Antigo para o Novo Testamento, fazendo essa ponte. E agora Tiago, ele vem no dia a dia, na prática, ele vem dizendo, ei, meu irmão, agora a luta é aqui, é o dia a dia, é o que pratica, é o que fala, o que a gente vive, o que a gente faz, é a prática do dia a dia. É muito gostoso muito essa transição dessa muito bom, trimestre. A gente já está 1 hora, eu acho, de live, né? Então, foi maravilhoso. Pastor, muito bom tê-lo aqui conosco. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, o trabalho aí da Escola Bíblica Dominical no nosso distrito, né, que continue crescendo. E nós encerramos aqui, então, essa lição. Na próxima semana, na próxima segunda, nós estaremos aí na última lição, né? Já vai deixar saudade. Foi um trimestre de muito crescimento, eu particularmente aprendi muito nesse trimestre, mas vem aí a lição, né, de Êxodo e Levítico, né? Já está em mãos
e com certeza vai ser um trimestre maravilhoso também. Deus abençoe você que nos acompanhou, Deus abençoe você que esteve conosco. Nós desejamos que domingo você tenha uma aula maravilhosa, né? Uma aula com uma participação muito grande na Escola Bíblica Dominical, um crescimento extraordinário para a glória de Deus, e que você realmente edifique a vida dos seus alunos com essa lição maravilhosa. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Agora a gente vai dar o nosso grito de guerra, pastor. Vamos lá. O senhor sabe o nosso grito de guerra? Sim, sim. Da Escola Dominical? Vamos lá, vai lá, eu sigo. Você vai daí, eu sigo daqui. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem. Glória a Deus, está encerrado. Até segunda-feira, na nossa última lição desse trimestre. Deus abençoe.